Boa tarde, meu nome é Luiz Gustavo e essa palestra é a Ciência de Dados na Prática, analisando a programação da Campus Party, das últimas 10 edições da Campus Party. O objetivo dessa palestra é introduzir a ciência de dados e, para fazer isso, eu falarei sobre o que é ciência de dados, quais etapas compõem um projeto de ciência de dados e também demonstrarei como caso de estudos um projeto de ciência de dados que eu mesmo desenvolvi, que se chama Análise de Programação das últimas 10 edições da Campus Party. Ao final da palestra, eu vou fazer um quiz e as 3 pessoas que ficarem mais bem colocadas vão ganhar uma barra de chocolate. Então, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou graduado em Sistemas de Informações, eu tenho experiência com desenvolvimento, mais especificamente desenvolvimento web. Eu sempre tive um pouco de interesse em relação à ciência de dados, mas nunca tive muito tempo para me dedicar a um projeto de ciência de dados, mas esse foi o meu primeiro projeto de ciência de dados. Então, o que é a ciência de dados? A ciência de dados é uma área interdisciplinar, em que se concentra na transformação de dados em conhecimentos. Então, você vai pegar dados brutos e tentar extrair deles a maior quantidade de informação possível para se obter insights. Quando a gente diz que a ciência de dados é uma área interdisciplinar, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, porque ela é composta de 3 pilares essenciais. Um deles é a estatística, porque a gente lidar muito com variáveis numéricas. O segundo é a ciência de computação, porque para fazer um projeto de dados, a gente faz a programação para automatizar a extração, a análise, todo o processo do projeto de ciência de dados. E o terceiro pilar é o conhecimento de domínio. O conhecimento de domínio, ele sempre varia de projeto para projeto. Por exemplo, se você tem um projeto de ciência de dados da medicina, o seu conhecimento de domínio é, por exemplo, terminologia médica, é a legislação relacionada à medicina, etc. O projeto de ciência de dados que eu vou apresentar, que é uma análise da programação da Campus Party, o domínio dele é a Campus Party, porque esse é o contexto no qual esse trabalho está inserido. Então, o legal de apresentar esse trabalho de vocês é porque todos nós, como participantes da Campus Party, estamos ao menos um pouco familiarizados do o que é Campus Party, quais atividades acontecem na Campus Party. Tá aqui 2 frases sobre a ciência de dados. A ciência de dados é a ciência de tornar os dados úteis. Como eu falei, a gente vai pegar os dados brutos e tentá-los transformá-los em informações, em insights. E ciência de dados é sobre fazer perguntas interessantes com base nos dados que você tem. Sobre as etapas de um projeto de ciência de dados. São 5 etapas principais. A primeira é a extração das informações. Então, você vai coletar as informações, os dados, de uma ou mais fontes, de acordo com a necessidade que você tem no seu projeto. A segunda etapa é a transformação, em que você vai limpar e reestruturar os dados brutos que você pegou, para que na próxima fase seja mais fácil trabalhar com esses dados. A próxima etapa é o carregamento, em que você coloca os dados que você limpou e reestruturou em um formato, em um lugar que vai ficar mais fácil de você fazer a análise, que é na próxima etapa. Isso pode ser no arquivo, pode ser no servidor, pode ser num programa específico. A quarta etapa é a análise em si, em que você vai olhar todos os seus dados e tentar localizar neles características principais, através de cálculos como média, mediana, relações entre múltiplas variáveis. E, por último, na quinta etapa, é onde há a comunicação dos resultados. Então, após você analisar os seus dados e descobrir características interessantes no seu conjunto de dados, você vai comunicar o que você descobriu para as pessoas interessadas. Agora, o nosso estudo de caso. Como eu falei, o estudo de caso que eu vou fazer é sobre um projeto de ciência de dados que eu fiz, mais especificamente
um projeto de análise de dados, que é um tipo de projeto de ciência de dados, que eu fiz para analisar a programação das últimas 10 edições da Campus Party. Ao todo, eu analisei as 5.492 atividades que foram executadas durante essas últimas 10 edições da Campus Party. E quando eu me refiro às últimas 10 edições da Campus Party, eu estou me referindo da primeira que aconteceu a 2022 até a última que aconteceu em 2024 em Goiás, em novembro. Então, como eu disse, um projeto de ciência de dados tem 5 etapas principais. A primeira delas é a extração de dados. E nesse projeto específico, eu extraí os dados a partir do site da Campus Party, mais especificamente da API da For Events, que é o sistema que a Campus Party utiliza para administrar os eventos. Então, no site da Campus Party, há uma página com as páginas referentes às edições anteriores. Então, eu fui nessa página. Aí, em cada uma dessas páginas, que são referentes a uma programação, a uma edição específica, eu abri o Google Chrome Devs para ver qual que era a URL que estava sendo feita a chamada da API. Aí eu copiei essa URL e eu fiz isso para todas as 10 edições. Aí eu criei um script Python para eu fazer o download automaticamente de todos esses 10 arquivos JSON. A API da For Events, ela salva as informações referentes às edições da Campus Party e qualquer edição, qualquer evento, na verdade, em JSON. Então, o JSON da Campus Party, de uma edição da Campus Party, de uma atividade específica, é mais ou menos isso daqui. Então, ela tem informações sobre, como, por exemplo, nome, descrição da atividade e o nome, a profissão e a descrição dos organizadores. Então, é através dessas informações que nas etapas posteriores eu vou fazer a análise dos dados. Aí, depois disso, vem a segunda etapa, que é a transformação de dados. E eu dividi essa etapa em 2 subetapas. A primeira foi onde eu fiz a limpeza dos dados, algumas propriedades, algumas informações que eu peguei no API que não são relevantes para o meu projeto, então eu descarto elas. Há também algumas duplicadas de atividades com o mesmo nome, que acontecem ao mesmo tempo, que portanto, são duplicadas, então eu removi elas. E eu unifiquei todos os 10 JSONs e o mesmo arquivo JSON para facilitar para as próximas etapas. Agora, a segunda subetapa dessa etapa foi onde eu fiz a categorização dos dados. Como eu mostrei, a estrutura que as atividades estão salvas na API da For Events é mais ou menos essa. Então, tem a descrição tanto da palestra quanto do organizador, mas ela está em texto normal. Ela não é um dado estruturado. Então, o que eu fiz foi, a partir desses dados, criar 4 novas categorias, utilizando inteligência artificial para padronizar as categorias, para tornar mais fácil a análise. Então, eu utilizei a IA do Google Gemini, a API, e eu fiz a categorização. O que eu fiz foi criar 4 novas categorias. Então, eu vou adicionar 4 novos campos no JSON de cada atividade. Então, um deles são o eixo temático. O eixo temático é qual assunto se trata a atividade da Campus Party. Então, eu fiz uma taxonomia baseada no contexto da Campus Party, de 19 eixos temáticos que são bastante discutidos na Campus Party. Então, alguns desses eixos são desenvolvimento de software e computação na nuvem, inteligência artificial, games, etc. Cada atividade pode ser classificada em até 3 eixos. Essa atividade, por exemplo, seria classificada no eixo de ciência de dados e Big Data. A segunda categoria que eu criei foi o formato da atividade. E para isso, eu criei esses 7 rótulos. Cada atividade vai pertencer a especificamente um desses rótulos. Então, a palestra em que os participantes, eles principalmente ouvem, ao workshop em que os participantes, eles também desenvolvem atividades práticas, ao painel de discussão, a mentoria, etc. Essa atividade, ela seria classificada como uma palestra. A terceira categoria que eu criei
foi o objetivo da atividade. E aqui eu tenho 6 alternativas diferentes e cada atividade vai ser classificada como apenas uma dessas. Essa atividade seria classificada como educar sobre um tema. Por exemplo, as bancadas que estão lá do lado, elas seriam classificadas como apresentar projeto, produto ou startup, porque isso é o objetivo que elas têm. E o quarto e última categoria que eu criei foi o perfil do organizador. Então a gente tem 5 tipos que eu identifiquei principais de organizador. Há o profissional, que é uma pessoa sozinha, que não vem filiada a nenhuma comunidade ou empresa. Essa atividade seria classificada nesse rótulo de especialista ou influenciador, porque eu vim sozinho, eu não estou representando nenhuma empresa ou comunidade, ou instituição de ensino, ou órgão governamental. Então, eu elaborei essas categorias de acordo com o contexto da Campus Party. Eu criei essas 4 categorias, cada rótulo dela eu fiz levando em consideração quais tipos de atividade acontecem na Campus Party. Isso é o que a gente chama de taxonomia. E o objetivo de uma taxonomia é a padronização dos dados, o que viabiliza significativamente a análise de dados. Para fazer essa categorização, eu escrevi um prompt e eu mandei esse prompt juntamente com o JSON de cada atividade para a API da Google Gemini e ela me retornou as 4 categorias que eu pedi para ela. Então, ela me retorna isso. Lembra que, como eu mostrei, os dados que eu coletei, as propriedades que haviam nela era a edição, o nome, o auditório, a descrição e os organizadores. Esse é o que eu envio para a API. E o que ela me retorna é esse mesmo JSON, mas com 4 campos a mais, que são os campos referentes às categorias que eu criei. Como eu disse, o eixo ele pode ser até 3, por isso é um array, e as outras são um string, porque elas são necessariamente apenas uma dos rótulos que eu defini. Aí, então, eu fiz o carregamento dos dados, que são o JSON de todas essas atividades, de todas 5.492 atividades, e coloquei elas no JSON consolidada. E esse é o dataset que foi produzido nesse projeto de ciência de dados. A quarta etapa é a análise de dados em si. É a análise em que a gente analisa o conjunto de dados obtidos e descobre o que a gente pode tirar de informação relevante, interessante dele. E o que eu descobri olhando para esse conjunto de dados é que as informações interessantes que eu poderia tirar deles é a média de atividades por edição e também a frequência de cada um dos rótulos, dos eixos temáticos, formatos, objetivos e perfis dos organizadores. Então, por exemplo, em relação aos rótulos dos eixos temáticos, qual a porcentagem de atividades são referentes a games? Ou qual a porcentagem de atividades tem como organizador uma empresa, e etc. E após essa fase, vem a fase vem a etapa de comunicação dos resultados. E para essa fase, o que eu decidi fazer é criar um dashboard interativo e colocar a análise que eu fiz nos dados nesse dashboard. Então, agora vem a parte do quiz. O quiz vai ser composto por 10 questões. As primeiras 5 questões vão abordar o conteúdo teórico da ciência de dados, conforme eu apresentei nessa palestra. E as últimas 5 questões pedem que os participantes tentem adivinhar alguns dos insights obtidos num projeto de análise de programação da Campus Party. Por exemplo, uma questão dessa segunda parte é qual é o eixo temático mais popular. Então, vocês vão tentar descobrir qual que é, e depois que vocês fizerem o quiz, eu vou acessar o dashboard para nós vermos quais que foram os resultados que eu consegui obter. Agora eu vou gerar o QR Code do quiz, aí vocês acessam pelo celular.
cintilografia renal dinâmica, ou renal, em que a gente injeta o material radioativo e adquire imagens para a gente ver toda a formação da urina e por onde é que a urina passa. Interessante que a gente consegue gerar imagens gráficas disso, né? Henogramas, e isso é feito há muitos anos já. Aqui uma cintilografia conduzida e avalia a função hematocelular. Então, de novo, a gente vê até a formação da bile e a sua excreção. Aqui uma cintilografia óssea, um dos exames que a gente mais faz na nossa prática diária, junto com o cardiologista nuclear. A parte de cintilografia óssea corresponde ao maior volume que a gente faz, porque cintilografias ósseas são úteis para diagnosticar metástases e monitorar essas metástases, além de doenças ósseas benignas, então infecções ósseas, alguns tumores ósseos benignos. Boa parte da nossa prática diária é cintilografia óssea e cintilografia de perfusão intraepitelial. E por fim, uma imagem de PET-CT. O equipamento atualmente em uso é PET-CT mesmo, então é um equipamento híbrido que faz imagens de tomografia computadorizadas e imagens dos radiosótopos que a gente usa no Brasil. Basicamente, a gente tem os radiosótopos marcados com flúor 18, disponíveis para uso clínico, mais comum é o FDG, mas também tem o PSMA. E o PES, por exemplo, são materiais que a gente consegue usar a clínica. Queria falar para vocês que medicina nuclear é uma coisa que se faz em equipe. Não tem jeito de fazer medicina nuclear sozinho, né? Muita coisa, muitos médicos trabalham solitariamente. Os clínicos, muitas vezes, seus consultórios. Medicina nuclear é impossível. Então, nós precisamos de toda uma equipe, agendamento, limpeza, administração, logística. Esses materiais vêm de fora, chegam semanalmente na clínica. Então, aquela peleja para tanto material lá, segunda-feira, para usar. Os geradores de tecnécio, eles têm 2 semanas. E eles diminuem a atividade durante o tempo. Pessoal, o quiz ele vai ser hospedado no Booklet, que é um site similar ao Kahoot. Então ele vai colocar na tela o link e o código para vocês entrarem no link, colocar o código. Aí quando todo mundo entrar na sala, eu vou começar o quiz. Algumas barreiras que temos enfrentado em relação a licenciamento, a fornecimento, estabilidade de fornecimento, já que no Brasil, infelizmente, nem uma produção. Mas eles têm que colocar o código. Em relação à complexidade de logística, sexta-feira não conseguimos fazer o acidente na estrada, ele vem e aí tem que ter um material então, problemas de logística e problemas de ressarcimento. Por exemplo, por exemplo, desde 2020. Só a inflação, vocês devem estar correto. Então, o que acontece? Olha o que acontece. Esses são os slides que eu peguei da CENEM. Em 2005, a gente tinha 433 instalações de medicina nuclear e agora em 2023 a gente tem 452. Se vocês forem... Pessoal, o QR Code está na tela.
Tentem acessar, por favor, e ver se dá certo. Aí vocês escolhem um nome. Pessoal, o número do Game ID é 9, 9, 2, 1, 9, 9, 9. Agora vocês coloquem um nome para identificar vocês. Um, dois, três, quatro, 5. Alguém quer fazer, mas não tem internet? Não? Tem 15 participantes. 17. 16. Todos conseguiram entrar? Todo mundo conseguiu? Acho que alguém saiu, porque tinha 23, agora está só 20. Está todo mundo conectado? Posso começar? Posso? Tá bom. Então, como eu falei antes para vocês, as cinco primeiras questões são em relação à parte teórica da ciência de dados. O que é ciência de dados, quais etapas da ciência de dados. E a segunda parte, as 5 últimas questões, é sobre o que você acha que foram o que eu descobri com a análise que eu fiz sobre o conjunto de dados que eu compilei. Posso ir? Então, tem 24 pessoas na sala. 3, 2, 1. Leem a pergunta e marquem a correta. Vocês têm 15 segundos para responder cada questão e quem apertar primeiro ganha mais ponto. Então, a resposta correta... certo. Então, os 3 pilares da ciência de computação... não, o quiz já está rolando, podem apertar. Essa é a segunda questão. Então, a primeira etapa é... Três, dois, 1. Agora vai ser a quarta questão. Eu acho que não tem mais como ir, mas é 5... Não, desculpa, 9, 9, 21, 9, 9, 9. 9, isso.
Agora essa é a quarta questão. 3, 2, 1. Acabou o tempo. Agora vai ser a quinta questão. E a última relacionada à teoria de ciência de dados. 3, 2, 1. Agora, essa foi a primeira metade do quiz. Agora, a segunda é em relação a o que vocês acham que eu descobri analisando os dados. A primeira questão da segunda metade é qual a média de quantidade total de atividades por edição. Isso é, nas últimas 10 edições, qual é a média de quantidade total de atividades? Agora a sexta questão. Três, 2, 1. Quais você acham que é o eixo temático mais frequente para atividades da Campus Party? Agora a gente vai para a sétima questão. Três, 2, 1. Qual é o formato de atividade mais frequente? É palestra, exposição, workshop ou competição? Próxima questão. 3, 2, 1. Qual o objetivo mais frequente de uma atividade da Campus Party? É entreter, ensinar habilidades práticas, educar sobre um tema ou ativação de marca? Agora, essa é a última questão. Qual é o perfil de organizador mais frequente? Empresa, especialista ou influenciador, comunidades ou grupo de interesses, ou instituição de ensino? Agora a gente vai ver quais foram os 3 primeiros colocados que vão ganhar uma barra de chocolate. Então, o primeiro colocado foi o André Gabriel. Quem é? Você pega comigo depois da palestra. Matheus, ok? E G. Ok. Aí vocês pegam comigo depois da palestra, só mais 5 minutinhos. Coloca o slide para mim, por favor. Quando estiver na tela, você tenta tirar de mim e de uma tela, por favor. Obrigado. Isso. Então, na verdade, vai para frente.
Pessoal, tentem acessar o dashboard, que é esse primeiro QR Code. Se não der certo, falem para mim, por favor. Você consegue acessar ele? No site é CPBR. Deu certo? Pessoal, deu certo? Ainda não? Deu? Traço. Qual que é o OL? O endereço? Achou? Pessoal, quem conseguiu abrir pelo celular? Vem aqui, por favor, um de vocês. Então, pessoal, esse é o dashboard que eu fiz, é com Python, é uma biblioteca do Python que chama Streamlit, que ela é especificamente para fazer dashboard para projetos de ciência de dados, isso é, dashboard que tem bastante dados. Não está aparecendo na tela, aí, isso. Pode descer um pouco. Aí, a primeira coisa que eu calculei foi a média de atividades por edição da Campus Party. Então, quantas atividades uma edição da Campus Party tem em média nessas últimas 10 edições? Pode descer um pouco. Como eu falei, o todo das 10 edições são 5.492 atividades e, portanto, a média foi 549,2. Então, uma Campus Party, uma edição da Campus Party tem, em média, pelo menos teve, em média, nessas últimas 10 edições, cerca de 550 atividades.
Pode descer mais um pouco. Isso. Esse é o gráfico dizendo quantas edições teve em cada uma dessas últimas 10 edições. Pode descer mais um pouco. Isso agora a gente vai ver o grafo de eixo das atividades. O eixo de atividade mais comum é o negócios, empreendedorismo, negócios, empreendedorismo, gestão e marketing. Cerca de 1/4 das atividades da Campus Party está relacionada com esse eixo. E o segundo eixo mais popular, com 23%, então bem perto de um quarto, é Cultura Maker, que é coisas relacionadas à robótica, a embarcados, a robôs, etc. E o terceiro eixo mais popular é Games. Cerca de 18% de todas as atividades da Campus Party estão relacionadas de algum jeito com videogames. Agora a gente vai descer para o gráfico de formatos das atividades. O formato de atividade mais comum nessas últimas 10 edições da Campus Party foi, de longe, a palestra. Mais de 55% de todas as atividades da Campus Party têm como formato uma palestra. E em segundo e terceiro lugar é o workshop e a competição e desafio, respectivamente. Agora nós vamos ver o gráfico de objetivos das atividades. O objetivo de atividade mais frequente de uma atividade da Campus Party é educar sobre um tema. Educar sobre um tema. De longe, 56% das atividades têm como propósito educar sobre um tema. E 18,81% é ensinar habilidades práticas. Qual que é a distinção? Educar sobre tema é uma atividade como uma palestra, em que os participantes passam a maior parte da atividade como receptores passivos, enquanto ensinar habilidades práticas está relacionado a workshops, em que os participantes fazem atividades práticas. E, em terceiro lugar, a ativação de marca. Agora, o último gráfico que a gente vai ver é os perfis dos organizadores, e, de longe, o perfil de organizador mais popular é o especialista ou influenciador. Isso é, são pessoas que não são filiadas em órgão governamental ou empresa que desenvolvem algum tipo de atividade na Campus Party. E, em segundo lugar, com quase 1/4 das atividades, são comunidades ou grupos de interesse, e, em terceiro lugar, são empresas. Então, esse é os insights que eu consegui extrair dos dados que eu extraí da IPI, da For Events, que é o sistema de gerenciamento que a Campus Party usa para gerenciar o evento. Agora é o momento de questões. Alguém tem alguma observação ou questão? Não? Então, só isso. Aí vocês já acessaram o dashboard? Opa, desculpa. Rapaz, o pessoal tava querendo me mandar embora já, hein? brincando. Mas eu achei bem interessante porque é uma base de dados extensa e, cara, isso é muito valioso. Eu perdi uma parte da palestra que eu fui pegar meu óculos para conseguir enxergar, para ver com mais detalhe. E talvez eu tenha perdido essa parte. Mas você chegou a fazer um estudo analisando possibilidade de predição de próximos anos ou comportamento? Obrigado. Então, eu suponho, e eu fiz isso. Não, na verdade, a última vez que eu dei o script de download, eu dei todo o script foi 2 semanas atrás. A For Events, ela não mudou o API dela. Então, basta eu rodar de novo. Agora, para analisar essa edição, que eu consigo descobrir os mesmos dados dessa edição que eu descobri dessas últimas 10 edições. Então, é bem fácil de fazer. A programação já está pronta, eu pego os mesmos dados, porque a API é o mesmo, aí eu mando para o Gemini analisar, para ele criar as 4 categorias, para ele categorizar nas 4 categorias que eu criei, e é isso. É um trabalho bastante fácil de se fazer para essa edição ou para as próximas edições. Se a API da For Events mudar, aí eu tenho que mudar o código de extração de dados, mas o restante dos dados dos scripts permanecem os mesmos. Inclusive, eu esqueci de falar, mas eu gastei R$16,50 na API do Gemini. Então, não é tão caro, tendo em vista que o prompt que eu enviei é bastante extenso. Inclusive, no dashboard tem um link para o GitHub, para o repositório do GitHub, se alguém quiser dar uma olhada no código. Está na barra de navegação do lado. O último link é para o GitHub. Mais alguma pergunta?
Não? Pode ser. Eu não usei o Scrap, não. É porque Scrap a gente faz para fazer o web scrapping, né? Que é, se tem uma página e eu quero e ela não me dá um jeito de eu fazer o download da informação de forma estruturada, que aí eu uso o Scrapt para pegar da página HTML. O API da For Events, ele já distribui, ele já manda as atividades no formato do JSON. Então, a única coisa que eu fiz foi fazer o download dos 10 JSONs contendo as informações das atividades das últimas 10 edições. Tá? Se não houvesse, se eu não tivesse conseguido acesso, por algum motivo, pelo a API da For Events, aí provavelmente eu não faria, porque ficaria muito difícil de fazer. Mas aí eu teria feito o scrap no site da Campus Party mesmo. É aquela parte que eu mostrei, em que eu abri o Chrome DevTools para achar qual que é a URL que ela estava solicitando para a API. Porque não tem documentação pública para a API do For Events. Então eu tive que fazer isso para achar qual que é o link e depois para ver qual que é a estrutura da API, mas não foi difícil de fazer. Muito mais fácil do que se eu tivesse que fazer scrapping. Só mais uma coisa. Aquele segundo QR Code é para a revista atual da Campus Party. A Campus Party tem uma revista científica e ela publica alguns artigos. E eu escrevi um artigo sobre como foi desenvolver esse projeto e está publicado nessa edição. Então, se alguém quiser ler, está o QR Code aí. Então, a palestra só... mais uma pergunta. Eu queria só confirmar, a API do For Events, ela é aberta e pública? A gente pode acessar ela e conseguir os dados ou você precisou de alguma permissão? Ela não é aberta no sentido que ela não tem documentação pública. Mas quando eu pego a URL que o site da Campus Party acessa, eu consigo acessar normalmente sem nenhum token de autenticação. Beleza. Obrigado. Nada. Então, é isso, pessoal.